Oi, gente, tudo bem? Sou eu aqui, João, do Podbi. Se você não me conhece, muito prazer, está chegando aqui pela primeira vez. Eu tenho um podcast e aqui esse canal é o Podnow. A gente fala sobre temas que estão acontecendo no momento, né? Pode ser na minha vida, pode ser no cotidiano, coisas que estão acontecendo no mundo, enfim. Bom, queria só falar para vocês que Podbi também tem um website. Se você quiser contratar o Podbi para fazer cobertura de festas, casamento, eventos, o nosso site é www.podbi.com, ok? Bom, vamos falar sobre o nosso tema, que hoje é nada mais nada menos que despedida. Eu sei que muitos de nós vai chegar um dia que a gente vai ter que se despedir de alguém que a gente gosta. Essa semana eu tive uma triste surpresa de alguém que eu gostava muito que fez uma partida e me pegou um pouco de calça curta, porque eu fiquei numa situação que eu não sabia como me comportar e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu fiquei um pouco recluso, fiquei fazendo um pouco de turrão das coisas que estavam acontecendo, como sempre. Eu acho que tudo, né? Tem que fazer o fortão, tem que segurar a onda. Só que me pegou um pouco, eu fiquei um pouco estranho com toda essa situação. Primeiro que essa pessoa que veio a falecer era um amigo meu, a gente fazia um tempo que a gente não se falava, por nenhum outro motivo, assim, simplesmente porque às vezes na vida, né, tem coisas que vão e voltam, né, às vezes os círculos, né, tem gente que realmente entra na nossa vida e sai, tem gente que você perde um contato. E esse foi o caso desse meu amigo. Era uma pessoa muito legal, muito divertida. Onde chegava era um puta alto astral, mas a gente perdeu o contato. E eu também, como eu vim para a Austrália, a gente acaba, né? Assim, poxa, eu tô na Austrália, a pessoa tá no Brasil. É, eu até mesmo com a minha família, a gente não se fala toda semana, então assim demora um tempo para se falar. E com ele foi uma coisa assim também, foi uma coisa orgânica. A gente se ama muito, eu sempre gostei muito dele e tudo mais, mas a gente perdeu contato. Quando outra amiga minha que me ligou, uma irmã de vida, ela veio me passar a notícia, né? Assim, ai, João, olha, aconteceu. Eu fiquei assim na hora meio, nossa, que horror, tal, pá. Desligou, né? A gente ficou ali conversando. Mas eu confesso que me abalou depois de uns 2 dias. Eu fiquei um pouco abalado com a cena, porque eu fui vendo a situação como estava acontecendo, como aconteceu, por que aconteceu. Me passou vários loopings na cabeça de que, meu Deus, podia ter acontecido comigo de repente ou com qualquer outra pessoa. E a gente vai vendo que a vida é muito preciosa, é um instante, né? Que aí eu pergunto pra vocês, assim, vocês estão fazendo o que vocês gostam? Tá todo mundo vivendo ou tá sobrevivendo? Tá empurrando com a barriga? Porque se empurrar com a barriga, cara, uma hora ou outra acaba e acabou. Não que seja o fim, que eu não acredito que é um fim nessa vida. Tudo é uma passagem, é uma dimensão. Nós estamos aqui na terceira dimensão, segundo falam, eu acredito isso muito. Mas tem outras dimensões de outros lugares e a gente vai pra lá, outra maneira. Um dia a gente se encontra. Mas o X da questão é isso que me pega, é assim, eu acabei, muita gente ouvi, muitos dos meus amigos fazendo declarações, conversando, tudo mais, online. Eu preferi não fazer, e eu acho que assim, toda vez que você fala que alguém veio a falecer, tem muito curioso também, né? Que do nada chega, gente, mas morreu do quê? O que aconteceu? Que eu acho meio péssimo, né? Assim, honestamente, já faleceu, gente. Por que que você tem que saber a razão, o porquê que morreu, como morreu, que horas morreu? Você não é o centro, né, o necrotério para saber tudo isso. Você não vai fazer uma certidão de óbito. Então não tem necessidade de saber tudo isso. Porém, a curiosidade do ser humano é uma coisa que pega, né? Então eu preferi não fazer nenhum post. Eu fiquei quieto. Eu acho que a única coisa que eu fiz foi fazer uma bela oração para ele, que ele fizesse uma passagem tranquila, que entendesse que a missão dele cumpriu. E é isso. Acho que a vida, né? Espero que ele tenha vivido a vida legal, que ele tenha aproveitado bastante a vida. E que a vida é uma coisa muito preciosa, que é um instante, né, gente? É isso, né? É aquela coisa, você tá vivendo a sua vida ou você tá vivendo a vida dos outros? É isso que a gente tem que sempre perguntar, principalmente com as mídias sociais, que faz com que a gente fique olhando sempre a vida do colega, mas esquece da nossa vida. Então, eu mesmo, como eu trabalho aqui com as coisas da internet, podcast, eu
vou, posto e saio, porque eu vou viver minha vida, porque tem a vida offline que ninguém conta, né? A sua conta para pagar, os seus dramas, os seus problemas, tem gente que compartilha, tem gente que não compartilha. Eu sou essa pessoa offline, eu não gosto de compartilhar muito o que eu tô pensando 100% num termo de tipo a minha fragilidade. Eu sempre vou resolver comigo mesmo. Com muita terapia, tá, gente? Tem terapia, a terapia tá super em dia. As pessoas vão e aí fica aquele famoso estágio do luto. Eu mesmo passei por esse luto quando meu marido veio a falecer. Eu tive meu marido, a gente teve um câncer e quando ele faleceu, muita gente estava próximo, sabia do que estava acontecendo, mas quando eu mencionei lá que ele tinha falecido, muita gente ficou perguntando coisa, tipo, ah, morreu do quê? De Covid? Porque na época tava o Covid on, sabe? Então, assim, eu preferi dessa vez não colocar nenhum post, justamente para não fizerem essa pergunta e eu der aquela voadora na cara da pessoa. Então, eu falei, ah, quer saber, não vou nem colocar, mas o meu amor sempre foi real por essa pessoa. E respeito todo mundo que postou, acho que cada um faz o que quiser, é que eu não quis, enfim, né, acho que é um direito meu. Porém, o estágio, né, do luto, segundo os estudos, né, mencionados, são feitos em 5 estágios. E eu vou mencionar aqui para vocês um pouquinho o que é esse estágio do luto, porque eu mesmo já passei por isso. Começa primeiro pela negação. A negação do luto é a coisa mais normal que você vai ver de uma pessoa. Ela fala, não, tá tudo bem, eu já sabia que ia acontecer. Era o meu caso, eu sabia que estava acontecendo já. Eu sabia que ia acontecer, mas eu estava o quê? Negando. E eu neguei mesmo que estava acontecendo. Meu marido mesmo tava doente e eu negava que ele tava doente. Eu ficava sempre ali, ó. Era um câncer terminal, estágio 4, mas eu tava ali na fé, que é importante também, porque senão você, literalmente, você dá um fatality na pessoa. E você não é direito a nenhum, sem nenhum Deus para fazer esse tipo de coisa. Então, primeiro, o segundo é a raiva. Tem gente que começa a ficar com raiva de saber o porquê que tá acontecendo aquilo, por que aconteceu aquilo com você. E é normal acontecer isso daí, gente. Ninguém também, quando você ama alguém, ou isso acontece muito, pode ser até com um pet, ou com alguém, algum ente querido seu, você não vai querer que a pessoa morra, entendeu? E você vai perguntar o porquê que aconteceu aquilo, que a pessoa era boa, porque era nova, é jovem, então você não vai querer que a pessoa, né, vá. O terceiro é a barganha, que geralmente faz uma promessa, assim, se ele melhorar, eu faço isso, eu faço aquilo, que é normal, gente, eu também já fiz, eu também as promessas. Algumas vezes melhorou, e outras não. O quarto, voltando aqui para vocês, a depressão. A depressão, cara, eu acho que é o estágio pior que tem. Por quê? Você tá deprimido, você tá no fundo do poço, você não sabe como vai acontecer, você não sabe como fazer para você sair daquele estágio. Então, a pessoa que está muito depressiva, as pessoas que estão sofrendo de luto, né, as pessoas que estão ao redor, família, amigos, tem que ficar muito esperto disso, porque aquela pessoa, de repente, não pode ser nunca mais a depressão. E a depressão te leva a outros casos, outras situações, e, cara, quando você vê, você já está totalmente deep do negócio. Então, a depressão, para mim, é o principal. E o quinto, que é a aceitação. Tem gente que é quando você aceita o luto, sofre, e aí você quer dar um move on daquilo. Que também não deixa de ser pesado, porque vai vir upside down, você vai ter um momento que você vai subir, vai descer, e parece que não, mas puxa a gente para baixo, porque eu já tive isso, e foi muito difícil quando eu aceitar tudo isso, fazer tudo isso acontecer, e eu aceitar que foi, mesmo eu sabendo que já tinha ido. É muito louco. É muito importante, né, que as pessoas, né, que saibam que tem alguém com essa situação, com esse sintoma, né, nesse estágio principalmente, acolham, né, acolham com conversa, estejam perto, mostrem para a pessoa que por mais que ela negue aquela ajuda, que ela é importante, que tem que falar, que tem que estar com terapia em dia, que não pode estar esperando só o tempo fazer. Eu tive esse erro de deixar o tempo passar por um tempo que eu achei que ia super, e entrei numa depressão velada que eu não contava pra ninguém. E isso é muito perigoso, porque a gente esconde o sentimento, e principalmente do que a gente está sentindo, e não pode, gente, não é assim. Não precisa ser tão pesado assim, a gente não precisa ser super-homem. A gente pode falar a verdade das coisas que estão acontecendo com a gente, e tá tudo bem, entendeu? Não tá bem.
Agora eu te pergunto, você já passou ou tá passando por uma situação dessa? Conhece alguém que tá passando por um luto? Pode ser de pessoa, pode ser de um pet, pode ser de uma outra situação, de um relacionamento. Que o relacionamento também é um luto, gente. Um casamento de 20, 30, 50 anos é um luto. O casamento de um ano é um luto. A gente demora para aceitar. Então foi esse o vídeo dessa semana do Podnow. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, comenta aqui embaixo e a gente se vê na próxima semana. Até mais.